Bom, o tema da nossa aula de hoje é relação médico-paciente no tratamento de doenças crônicas e complexas, decisões e responsabilidades compartilhadas. Muitas vezes a gente pensa, doutora Tatiana Müller, que a decisão do tratamento é do médico e a responsabilidade também é do médico e principalmente do remédio, né? A gente pensa que o remédio ele é o pilar do nosso tratamento e que ele vai fazer tudo que a gente precisa para recuperar a nossa qualidade de vida, para controlar a doença, para aquelas doenças que são curáveis, para curar aquela doença, mas a gente termina se desvinculando muito da nossa responsabilidade. O que eu, paciente, tenho que assumir de responsabilidade nessa tomada de decisão e o que é de verdade a decisão compartilhada entre o médico e o paciente. Então, eu convidei a doutora porque eu sei, a gente acompanha, a gente faz parte das suas redes sociais já há muito tempo, e a gente sabe o quanto que a doutora está aberta a essa conversa, e quanto que essa conversa precisa ser empática, e a gente precisa estimular ela. Esse grupo é formado por influenciadores, pacientes, em sua maioria, familiares. A gente também tem profissionais da equipe multiprofissional e também médicos, né? É um público bem amplo, mas é um público que está disponível para gerar conteúdo para pacientes. Por isso, essa conversa é muito especial e necessária, porque a gente está vivendo uma era de muita informação, mas como a gente pode ter essa informação de qualidade para não influenciar na qualidade da relação com o seu médico? Bom, boa noite a todos, né? Eu agradeço o convite da Priscila e quero dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E já quero começar falando uma coisa. Nessa nossa imagem está a relação médico versus paciente. Então, eu já quero corrigir que ninguém está um contra o outro, nós estamos juntos, tá? Não é um duelo, é um dueto. Então, a gente vai estar juntos nessa jornada. Eu vou compartilhar aqui minha imagem, que eu trouxe um material para a gente conversar. Opa! Espera aí que eu perdi minha aula aqui. Só um minutinho, gente, desculpa. Parece até que eu sou iniciante, vocês me desculpem, mas não é, tá? Ué, mas não está entrando a minha aula mesmo. Doutora, a doutora gostaria de me mandar o conteúdo, que aí eu posso compartilhar para a doutora. Pois é, eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver. Ah, achei. Agora sim. Todo mundo está enxergando? Sim, estamos vendo. Tá, deixa eu colocar no modo apresentação, então. Então, assim, eu trouxe um material que é pequeno, porque, na verdade, eu deixei mais espaço para a gente conversar, discutir, trocar ideias, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre a relação, então, médico-paciente, como eu coloquei antes, não é contra, né? Nós estamos juntos no tratamento das doenças crônicas e complexas e as decisões e responsabilidades compartilhadas. Eu sou médica reumatologista aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu faço a preceptoria do ambulatório de artrite psoriásica no Hospital São Lucas da PUC, na residência. Sou membro também do GRAPA e atualmente membro também da Comissão de Artrite Psoriásica da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. Então, vamos começar falando um pouquinho que são doenças crônicas, né? As doenças crônicas são aquelas que duram mais de um ano, podendo não ter cura, e que precisam de cuidados médicos praticamente constantes. As principais que a gente sabe, que a gente ouve falar, são diabetes, as doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer, as doenças, aqui se repetiu, mas envolvendo, então, AVC, essas outras doenças desse aspecto. Na reumato, então, nós temos a artrite reumatoide, o lúpus, a artrite psoriásica, espondilite, as vasculites, esclerodermia, entre outros. A relação médico-paciente, ela envolve principalmente confiança e responsabilidade. E a confiança é dos dois lados, é do médico no paciente, do paciente com o médico, e a responsabilidade
de cada um na manutenção e na persistência dessa relação. Quando a gente tem uma verdadeira interação, a gente então tem a verdadeira medicina, a medicina real, né? Quando existe essa interação verdadeira de confiança e de responsabilidade. Ainda, a relação médico-paciente é uma relação humana, que, como qualquer uma do gênero, não está livre de complicações, de coisas que podem acontecer. Então, é uma relação que a gente também está tendo que cuidar, que tem que, né, sempre estar cuidando. A empatia é o ponto principal, mais importante, para que se estabeleça essa relação de confiança entre os médicos e os pacientes. A gente tem que levar em consideração, quando a gente está falando desse relacionamento, que muitas vezes o indivíduo que está nos procurando já procurou diversos outros profissionais, em que, em alguns casos, sequer olharam no seu rosto. Eu vou dar um exemplo, até a gente sabe disso, que existe no Brasil, se fala muito disso também, e a gente acha que é uma coisa só localizada. Eu atendi esses tempos um paciente que ele é americano, tá? E ele estava recebendo tratamento para diabetes lá nos Estados Unidos, sem que o médico que estava atendendo ele fizesse nenhum exame, nem clínico, nem laboratorial, né? Então, assim, não levando em consideração a empatia, aquilo que o paciente estava falando. Então, não é só aqui que existe isso. Então, bem nesse ponto aqui que a gente está falando. E esse indivíduo geralmente já traz uma carga emocional para essa relação. E muitas vezes o próprio médico já pode ter também uma carga emocional, né, trazendo, dependendo da sua vida, para esse relacionamento. Eu sempre digo para os pacientes que a nossa relação ela é duradoura, não é uma relação que começa e vai acabar. Ela passa por um namoro, que é a fase quando a gente está investigando a doença, avaliando o diagnóstico, até que a gente tem o diagnóstico, então a gente começa o tratamento. Muitas vezes a gente tem que fazer revisões mais próximas e mais perto, né, para ter o controle dessa doença, ou chegar numa baixa atividade, ou até mesmo na remissão, passando por um noivado, onde a gente já tem a segurança, a confiança de um no outro, do paciente com o médico, do médico com o paciente, até que a gente chega num casamento onde a gente solidifica esse relacionamento e já temos, então, uma remissão, uma baixa atividade da doença, até que a gente chegue na parte do divórcio. Eu brinco que o divórcio é quando a gente se encontra para entregar as crianças, né? Que daí tem aquelas revisões que são mais espaçadas, onde a gente faz a revisão, ajuda se precisa de algum tratamento, mas sempre podemos revisar e rever todos esses momentos do relacionamento, e pode até nem precisar chegar ao divórcio, tá? Mas é um relacionamento em que, então, é duradouro e passa por várias fases. E é estabelecido principalmente pela confiança e pela responsabilidade. A relação médico-paciente, ela é importante principalmente por causa desses itens, porque ela traz um diagnóstico mais precoce. Quando a gente tem uma relação médico-paciente de sucesso, de confiança e de responsabilidade de ambas as partes, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a gente consegue instituir um tratamento precoce e adequado, a gente consegue a adesão ao tratamento e, com isso tudo, a gente evita a progressão da doença e as próprias complicações. E por que é importante a gente falar do diagnóstico precoce desses itens? Porque muitas vezes, como eu já falei no outro slide, a pessoa já passou por vários outros médicos, por várias outras situações e não conseguiu formar essa relação, pela falta de empatia de quem está atendendo, pela falta de confiança de alguma das partes. Então, é importantíssimo que a gente tenha a confiança, a empatia e a responsabilidade para que a gente possa chegar nesses pontos. O que é decisão compartilhada? A decisão compartilhada é um processo no qual o médico e o paciente vão interagir numa decisão de saúde. Depois da gente discutir todas as opções, quais são os benefícios, os malefícios, efeitos colaterais, a gente também considera os valores, as preferências e o contexto nos quais o paciente está inserido. Isso quer dizer o seguinte:
que todos nós temos uma responsabilidade na hora dessa decisão compartilhada. O médico, por quê? Porque ele tem que tomar essa decisão através da medicina baseada em evidências, né? Onde a gente leva o conhecimento, propõe o conhecimento para o paciente, e essa tomada de decisão vai ser essencial para um cuidado de saúde de qualidade desse indivíduo que a gente está avaliando. Então, a gente sempre explica todas as opções de tratamento que a gente tem. A pessoa que está compartilhando essa decisão com a gente, ela não é obrigada a acatar, justamente por isso, porque a gente está compartilhando a decisão, então ela pode optar por não querer fazer esse tratamento. Aí também a gente entra num outro momento, que pode ser que o médico opte por não continuar o segmento daquele indivíduo, porque entra em contraponto com as suas decisões, com seus pareceres, com as coisas que ele acredita, né? Mas depois que a gente discute as opções, a gente fala dos benefícios, dos efeitos adversos, a gente considera também valores. E valores é da pessoa também, né? Não só valor monetário. Hoje em dia a gente sabe que tem custos de tratamento que são importantes e pesam no orçamento familiar. A gente também considera as preferências do indivíduo. Tem gente que prefere medicações via oral, tem gente que prefere subcutânea, tem gente que prefere via oral, e também avaliamos todo o contexto do que essa pessoa está inserida. Isso quer dizer o quê? As formas de lazer que ela tem, o trabalho, se esse tratamento vai interferir no trabalho, ou se não vai, o que a gente pode fazer para melhorar, para facilitar a vida dessa pessoa. E, né, no momento que a gente toma essa decisão, nós dois, né, o médico e o paciente, nós temos as nossas responsabilidades, e a gente tem que decidir e por aquele caminho que a gente vai seguir juntos. Através dessa decisão compartilhada, a gente também traz informação para as pessoas, né? E o paciente informado pode tomar decisões mais acertadas. Isso vai aumentar a aderência, vai reduzir a necessidade de litígio, né? Ou seja, daquela discussão de coisas que não são legais nessa relação que a gente tem, melhora os resultados, então, também do tratamento, e auxiliando indiretamente no sistema de saúde para controlar práticas indevidas que não são baseadas em evidência. Hoje em dia, tem já nessa relação, a gente já tem um fator diferente, que é influenciado pelas mídias sociais, é influenciado pela internet, pelo conhecimento que os indivíduos já têm antes de chegar na gente. Então, só que muitas vezes a pessoa não chega com uma informação adequada sobre a sua doença, sobre os tratamentos existentes. Então, cabe ao médico, nessa decisão compartilhada, nesse relacionamento, informar e educar o seu paciente, essa pessoa, para que ela tome decisões mais acertadas e possa escolher junto com o médico. O que o impacto da informação errada, então, vai trazer sobre essa jornada do cuidado do paciente? Como eu falei antes, então, muitas vezes essas informações são entruncadas, não são adequadas. Essas informações erradas podem trazer um atraso no diagnóstico, no tratamento, podem trazer um atraso que essa pessoa acabe desistindo, não tenha mais vontade de procurar um novo atendimento, podem fazer com que exista uma má aderência ao tratamento, a doença pode acabar progredindo, tem risco de comorbidades pelo tratamento não adequado e ainda podem ocorrer complicações da doença. Então, o que é importante a gente ter em mente? Escolher um médico para chamar de seu, né, que possa contar, que também tem empatia, sinta essa empatia do médico para com o paciente, que o paciente se sinta confortável, se sinta seguro, tenha confiança. Como eu falei, a empatia é importante. A pessoa tem que fazer parte ativa das decisões, não deixar só na mão do médico. Isso é um modelo que a gente não pratica mais, não existe mais. A decisão compartilhada está em todos os momentos que a gente está
do tratamento do paciente, não só do tratamento, mas dos exames. Sempre é importante, doutora, mas agora eu estou assim, eu não gostaria de fazer essa coisa nesse momento, eu estou muito com a minha família muito cheia de coisas, eu tenho que resolver. Sempre colocar, né, ter essa confiança, essa transparência também nesse relacionamento, procurar aderir ao tratamento, né, e pedir informações sobre a doença e o tratamento. Isso é direito do paciente e tem que exigir fazer parte. Eu sempre digo para os pacientes assim, na verdade, tem que ser protagonista da sua vida e do seu tratamento. Não é protagonista da sua doença e não permitir que a doença seja protagonista da vida de vocês, né, do paciente. É o seu protagonista da sua vida, da sua história, do seu tratamento. Poder opinar, se sentir confortável para isso, ter a confiança de que vai poder fazer isso e atuar e agir para que tenha o retorno e o controle da doença. Eu estou aberta a perguntas, vocês viram que eu fui bem objetiva para a gente conversar bastante. Esses são os meus canais e eu estou à disposição para quem quiser me procurar depois. Doutora Tatiane, a doutora deu uma informação super importante, né? Muitas vezes decisões influenciadas por informações inadequadas. Eu acho que esse é um tema assim mais quente para a gente nesse grupo de influencer, que é a questão da informação de qualidade, com responsabilidade, né? Uma informação que venha agregar importância na jornada de tratamento e não trazer um conflito para a relação entre o médico e o paciente, né? Muitas vezes eu me recordo muito da minha jornada de influencer, quando eu comecei, não tinha ninguém falando de artrite nas redes sociais, principalmente paciente, e era muito comum o paciente sempre voltar, meu médico perguntou onde eu aprendi isso, né? E eu tinha muita gratidão de nunca ter um relato médico negativo por aquilo que o paciente leu nas minhas redes, porque eu sempre tive muito esse cuidado de ter a leitura daquele conteúdo em diferentes perspectivas, para o paciente que está com doença controlada, para o paciente que está com dor, o paciente que está em dúvida, aquele que está buscando diagnóstico, para que aquele conteúdo ele seja útil para todos e que ele não tenha nenhum conflito de tomada de decisão, porque a internet influencia demais as nossas decisões em saúde. Isso é, assim, dados de grande, o Google aponta isso, né? Na pandemia, 80% das tomadas de decisão em saúde, elas tinham uma consulta na internet e elas tinham uma influência na internet, isso foi muito forte. A gente tem duas pessoas com a mão levantada aqui, vou passar para a Anne Carrari. Oi, doutora, boa noite, vocês me escutam? Sim, boa noite. Boa noite, doutora, super parabéns aí, obrigada, dá até um quentinho no coração de te ouvir esse ponto de vista tão maravilhoso, e eu tenho muita dificuldade ainda de lidar com essa hierarquia médica prevalente que existe, né? Eu faço tratamento no sistema público de saúde já há 8 anos, eu tenho câncer metastático há 8 anos, e é muito difícil quando a gente sente que o médico ele quer comunicar sobre uma conduta, mas não te deixando compartilhar isso com ele, né? Então, às vezes é muito frustrante, eu já tive que trocar de médico e a minha trajetória nem sempre foi muito fácil em relação a vamos mudar de protocolo, eu não estou tolerando esse, e para mim, a minha qualidade de vida é muito importante, então fazer um tratamento que eu não possa tomar banho em pé, por exemplo, não é viável e eu sempre me coloco e me posiciono, né? Lógico que entendendo que todo estudo, todo o trabalho, todo tempo de dedicação que o oncologista tem que ser respeitado, mas as drogas impactam no meu corpo, né? Impactam nos desdobramentos, na minha família, na minha vida, na minha funcionalidade. Então, eu queria ouvir de você como lidar com médicos que não estão tão dispostos a dividir essa decisão compartilhada. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Na verdade, é uma questão bem difícil, realmente, né? Isso está mudando, tem pessoas que ainda não mudaram, a gente vê ainda isso, né? É bem complicado, mas eu acho que tu tem que, do teu jeito, te posicionar, e como eu falei,
isso não pode ser aqui, porque não é versus, a gente não está lutando, e eu acho que infelizmente, tem pessoas que não entendem isso, que a gente não está um contra o outro, a gente está a favor, no mesmo caminho, né? Então, talvez tu tenhas que falar isso, infelizmente, né? Para a pessoa que já deveria entender isso, é que vocês estão juntos nessa jornada e que tu está tentando procurar o que é melhor para ti dentro do tratamento. Eu acho que é por aí, né? Porque realmente a qualidade de vida a gente sempre procura em primeiro lugar, não só o tratamento que vai ser melhor, a gente tem que, como eu falei, ver o contexto todo da pessoa, né? O que ela faz, o que ela trabalha, se aquele tratamento vai atrapalhar as relações familiares, se aquele tratamento vai, tipo, a pessoa vai ter que sair dessa cidade, não é o melhor tratamento para ela. Então, tem que colocar, tu tem que do teu jeito expor para que tu possa ser a protagonista, sim, do teu tratamento também, junto com o médico. Nós somos aliados, a gente ajuda o paciente, mas o protagonista é a pessoa. Obrigada, doutora. Vanderly. Olá, estão me ouvindo? Sim, que bom te ver bem, Vanderly. Estivemos preocupados com você na semana passada. Boa noite a todos. A Anne fez a pergunta que eu ia fazer, né? Mas completando um pouco aí o que a Anne falou, é um pouco complicado, né? Quando a gente tem médicos ainda que fazem ainda um acompanhamento ainda tradicional, né? Que não se adequou ainda às novas, vamos se dizer, deixa eu procurar a palavra certa, a novas formas de abordagem na medicina, né? Que não é nem todos que procuram se atualizar. E, de certa forma, também eu sofro com isso hoje em dia, né? Melhorou mais porque eu procuro, estudo o problema de saúde que eu tenho, né? Muitas das vezes eu descubro através de exame que eu mesmo, doutor, eu queria fazer esse tal de exame para ver se esse problema é isso, e às vezes é, entendeu? É por isso que a gente tem que ser protagonista também, a gente tem que se autoavaliar, né? Claro, não deixando de lado a autonomia do médico, né, e paciente, né? Mas eu creio que hoje a relação médico e paciente ela mudou um pouco como antigamente. Antigamente era a palavra do médico, pronto, acabou-se. Eu acho que isso está mudando um pouco, né? É o que eu tenho a falar, né? A Anne, ela fez a pergunta que eu queria fazer. E eu ainda vou complementar mais uma coisa. Eu acho que a Anne pode dar uma pitadinha de pimenta no colega e perguntar se ele já ouviu falar de decisão compartilhada, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem falado muito em várias áreas e a gente tem que compartilhar decisões e tudo, isso faz parte, né? E eu concordo com o Vanderly que tem que estar ativo, tem que ser protagonista mesmo. Doutora Tatiana, eu acho que né, no ponto do que o Vanderly e a Anne comentou, muitas vezes a gente tem, enquanto paciente crônico, o desafio de convivência com os medicamentos. E muitas vezes nós, pacientes, deixamos de tomar o medicamento como foi prescrito, não contamos para os profissionais de saúde como deveríamos, e voltamos na consulta sem a eficácia esperada. E, às vezes, o médico muda o tratamento, mas nós, pacientes, não tivemos a oportunidade de falar que não deu para conviver com aqueles efeitos colaterais. E essas questões, às vezes, distanciam o paciente do médico quando ele não tem a oportunidade de conversar e também distancia o paciente da oportunidade de controlar a doença, porque ele não teve condições de adesão, né? Porque, às vezes, o efeito colateral é muito, ou a via de uso do medicamento não é compatível com a vida, as atividades diárias. E eu acho que entra muito aquela questão também dos efeitos colaterais. Por exemplo, quando o efeito colateral é muito, muito grande, é muito mais difícil para o paciente ter adesão e continuar usando aquele medicamento do que quando ele consegue. E às vezes o paciente tem realmente esse receio de chegar na consulta e falar, doutor, eu não consegui. A gente não pode ver outra oportunidade, porque essa não está dando. Às vezes a gente realmente chega com tudo bagunçado e o médico fica sem entender, né, por que não deu certo. Eu queria fazer um comentário a respeito disso. Eu acho o seguinte: primeiro,
que se a pessoa tem medo de falar isso, é porque a relação não está boa. Não existe uma relação legal. A relação é baseada na confiança e na responsabilidade. Então, assim, se eu vou esconder as coisas do meu médico, é porque a minha relação com ele não é legal, ou alguma coisa está acontecendo, né? Então, já começa por aí. Então, a gente tem que refletir se o problema está no médico comigo ou se está comigo no meu médico. Outras vezes, acontece do problema realmente da pessoa ter medo, né, ter vergonha. Eu acho que não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, né, nesse relacionamento que é baseado em confiança, em responsabilidade, tem que ser uma coisa franca. Eu sempre pergunto para as pessoas se está tolerando bem, se teve algum problema ou não. Eu sei que nem todos perguntam, né? Então é importante a gente falar. Por quê? Porque isso vai fazer com que muitas vezes haja uma mudança do tratamento ou até mesmo uma não mudança do tratamento, quando a gente precisa mudar o tratamento, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, eu atendi uma brasileira que mora na Espanha. Ela tem artrite psoriásica e ela precisava usar metotrexato, dela acabou consultando lá e começou a usar o metotrexato. Com o metotrexato, ela ficou relativamente bem, mas ela precisava progredir para biológico. E lá é super difícil. E ela estava apresentando muito efeito colateral do metotrexato. E ela falava para a médica do sistema que atendia ela lá, e a médica não mudava o tratamento. Entende? Por quê? Porque esse era o tratamento que ela poderia ofertar naquele momento. Mas não era o tratamento mais para ela. Ela não poderia mais continuar nesse tratamento, porque esse tratamento estava atrapalhando a qualidade de vida dela. Ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia ter o lazer dela, porque ela ficava enjoada, ficava passando mal. Então, a gente tem que ter essa liberdade. E ela acabava não falando nas outras visitas que ela ia, porque ela falou uma ou duas vezes, a médica não deu atenção e ela acabou deixando, e ela falava para mim, e eu daqui tentava ajudar ela a manejar esses efeitos colaterais, né? Então, a gente tem que falar, não pode ter medo, porque se essa pessoa está ali para ajudar, ela tem que ajudar de alguma forma. E se esse não é o tratamento para ti, vai ter outro tratamento. Esse é um outro medo que as pessoas têm, né? Se eu parar de fazer esse tratamento, não vai mais ter tratamento nenhum para mim. Acabou agora. Tá? Então, não tem que ter medo de não ter tratamento. A gente faz, olha, loucuras para achar tratamento, para dar certo para todo mundo. Então, tem que ter tem que procurar essa abertura, essa brechinha para falar sobre isso. Exatamente. Vamos para a Carol agora. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom, Tatiana? Muito bem. prazer. Peço desculpas, eu também estou aqui em Porto Alegre, Tati, então tá um ventão aqui, né? Tá batendo aqui um pouquinho na janela, mas espero que não atrapalhe, que eu quero conversar contigo. Na realidade, achei muito interessante a tua fala. Eu sou enfermeira e sou residente aqui também. Sou residente na Saúde da Família do GHC, e trabalho, né, com os pacientes nas unidades de saúde, e tudo que tu tá me dizendo, e também a fala dos demais, eu achei muito, assim, próximo da realidade que a gente tem no atendimento até da atenção primária mesmo, né? Essa questão de vínculo profissional-paciente que a gente tem, eu vejo que ainda a gente tem uma população bastante médico-centrada, assim, né? Eu, como enfermeira, vejo que muitas vezes, assim, tem até uma certa resistência dos pacientes em aceitar, talvez, né, a opinião de outros profissionais em detrimento da opinião do médico, o que dificulta um pouquinho, né, também a gente chegar manter esse vínculo com os pacientes, né, mas a gente tenta sempre, acho que é bem importante. Também, nesse mesmo pensamento, eu vejo que muitas vezes, pensando assim nesse medo que os pacientes às vezes têm em abordar certas coisas com o médico, o resto da equipe acaba sendo um meio para isso acontecer. Uhum. Porque eles se sentem mais à vontade, muitas vezes, em comunicar certas coisas para outro profissional, né? Outro profissional que faz parte da equipe, do que, de fato, para o médico. Então, meio que a gente faz esse meio de campo, assim, para depois fazer essa discussão em grupo, né? Dentro da equipe.
E como é importante que se mantenha esse vínculo, né, profissional-paciente, independente de que especialidade que tu tá atuando, porque, inclusive, né, enquanto a gente está abordando o programa de crônicos na atenção primária, é muito importante ter essa proximidade justamente para poder fazer essa comunicação dentro da equipe, né, porque nunca se a gente atua como equipe multiprofissional nesse tratamento desse paciente, né? E muitas vezes um tipo de profissional tem mais facilidade em abordar certas coisas, tem mais um vínculo, né? Então acaba sendo muito mais proveitoso fazer essa discussão, né? E ter esse profissional. Também, como a gente tem muita questão social envolvida com esse paciente, né, na atenção primária. É uma coisa, assim, num geral, na realidade, mas eu digo na atenção primária, assim, porque a gente realmente está lá no território, entendendo como é que ele vive, né, o meio em que ele está inserido, como ela também dificulta, muitas vezes, essa adesão do paciente ao tratamento. Muitas vezes ele não tem o entendimento necessário do que ele precisa. Às vezes as informações que a gente leva são tão, assim, concisas para nós e o óbvio a gente precisa dizer, né? E isso também é uma coisa que dificulta, assim, bastante essa adesão. E outra coisa que eu vejo, e uma forma, na realidade, que eu vejo que os pacientes, eles procuram muita informação, né? A gente sabe que o Google é a primeira opção, mas a gente vê muito, assim, principalmente agora falando das gestantes que eu atendo, como o TikTok é um aplicativo que elas sempre estão utilizando, assim, todas as consultas que eu tenho para Natal, e pacientes dizendo, eu vi isso no TikTok, eu vi, sabe, assim, no modo geral, eles trazem muita informação da internet que a gente não sabe, assim, da onde que veio, né, qual que é a fonte daquilo que ela está trazendo, mas é um modo que é encontrado, né, a gente também, muitas vezes, de procurar essa informação de uma maneira rápida, né. Então, assim, são coisas que eu vejo que realmente estão muito inseridas no que a gente está vivendo, né? Assim, no nosso dia a dia profissional, assim. Então, é muito interessante essa tua fala. Acho que casou bem, de uma maneira geral, com o que a gente já trabalha, né? E trouxe várias boas dicas que pretendo usar também aqui na minha prática profissional. Obrigada pela atenção. Nada, imagina. Deixa eu fazer um comentário. Essa questão dos pacientes não contarem tudo para o médico é que nem quando eu fazia residência, que o paciente falava tudo para mim, eu falava para o meu preceptor e chegava lá na hora, o paciente dizia tudo o contrário do que ele tinha dito para mim e eu ficava com a cara de tacho lá na cara do meu preceptor. É assim, tá? Por que isso? Porque, na verdade, isso é uma visão ainda romântica que a pessoa tem de que o médico é o chefe, tá numa nível superior, alguma coisa assim. Eu faço ambulatório com os residentes e eu sou preceptora do ambulatório. Eu conheço todos os pacientes. Cada vez que troca o residente. E quase todas as vezes eu vou lá conversar com esse paciente, porque daí ele sabe que o residente trocou, mas o preceptor, o médico, entre aspas, sou eu. E muitas vezes a gente acaba impactados, assim como vocês lá no posto de saúde, né? A gente não consegue exercer a decisão compartilhada com todos, porque a gente vê que um tratamento pode impactar de forma negativa naquela pessoa, embora ela precisasse fazer aquele tratamento, né? Então, isso nos faz acabar numa inércia de tratamento, né? A gente acaba exercendo a inércia de tratamento, infelizmente, né? Que aquela pessoa precisaria de um tipo de tratamento, mas que naquele momento ela mesma não tem condições por causa do ambiente de vida dela, por causa das condições dela, às vezes ela vem desacompanhada, não entende muito bem, então acaba acontecendo isso, né? Eu vou dar um outro exemplo, eu tenho um paciente que é meu de consultório, paciente com artrite reumatoide, ele veio já de outro colega, e ele estava usando o metotrexato e tinha muita nodulose nos dedos, que o metotrexato, em alguns pacientes, ele dá nodulose, dá nódulos nos dedos, nas mãos. E eu já vi na primeira consulta que esse paciente precisava usar biológico. E daí eu conversei com ele, se ele já tinha ouvido falar dos biológicos. Ele ficou meio reticente, assim, não gostou muito de eu ter falado sobre os biológicos. Então tá, vamos por outro lado. Daí mexi no tratamento dele, troquei a medicação, dei leflunomida, até porque eu queria que ele parasse de ter essas noduloses, ele estava operando todos os anos. E aí a gente trocou para a leflunomida, ele precisou manter um pouquinho de metotrexato,
E daí chegou num ponto que eu disse para ele, olha, não vai dar mais, tu precisa evoluir no teu tratamento, tu precisa usar outra medicação, tu tá vendo que tu não tá legal. E ele topou. Daí a gente usou o biológico, ele tá super bem, tá maravilhoso. E um dia, depois que ele estava super bem, maravilhoso, ele me disse assim, ai, doutora, por que será que a outra médica nunca me deu esse remédio? Né? Eu tô tão bem, por que será que ela nunca me deu? Daí eu disse para ele, porque tu não estava preparado para usar. Eu já vi na primeira consulta que tu precisava usar o remédio, mas tu não estava pronto. Se eu tivesse te oferecido já logo que tu viesse aqui a medicação, tu ia querer usar? Daí ele parou e pensou e disse assim, não, eu não ia usar. Eu disse, pois é. Então, às vezes, também tem o timing da pessoa, e no caso foi a inércia que eu fiquei por causa dele, que não era o momento dele ainda. Então, eu tive que trabalhar tudo isso. Então, tem todas essas questões que a gente tem que abordar e tem que trabalhar. E quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, fica maravilhoso, porque o que ele não conta para a gente, ele vai contar para a enfermeira, vai contar para o fisioterapeuta, vai contar para o nutricionista, e depois a gente reúne, acaba sabendo tudo, todos os segredos de tudo. É tanto daqui quanto dali, né? Essa é uma questão, rede, assim, da gente conseguir, até para chegar nesse consenso, né, de como se faz esse cuidado, né? Tem que observar tanto o lado nosso quanto o lado do paciente, né? Exato. E o quanto seria importante que essa rede de cuidado estivesse acessível a todas as pessoas com todos os tipos de doença, né, doutora Tatiana? Eu acho que um grande desafio que a gente tem hoje na gestão das doenças crônicas no nosso país é a dificuldade de ter uma linha de cuidado que seja completa dentro do sistema e que envolva a equipe multidisciplinar completamente nessa linha de cuidado, né? A gente pensa aqui do nosso ponto de vista, a gente está aqui com a conselheira nacional Ana Lúcia, a gente pensa que o modelo adequado de uma política de saúde pública é aquela que todo doente crônico vai ter um médico para chamar de seu, um farmacêutico, um enfermeiro, um psicólogo, um nutricionista, um educador físico, né? E essa equipe tem que ser multidisciplinar, porque diversas questões da jornada do tratamento, independente da doença, envolvem a equipe multidisciplinar. E a vida do paciente seria muito mais fácil, e eu acho que até o custo da doença, né, com certeza deve ter estudos apontando isso, o custo, o impacto orçamentário dessas doenças também deve ser menor, Claro. quando você consegue ter uma linha de cuidado. Principalmente, eu penso que na linha de cuidado farmacêutico, né, a gente vê isso, que muitas vezes a gente termina não tendo adesão a um tratamento, porque a gente não teve condições de sermos educados para utilizar aquele tratamento de forma adequada, e esse tempo não temos com os médicos, porque não é a competência médica ter cuidado farmacêutico, ter o cuidado de enfermagem. Então, a gente acredita muito que a gente precisa lutar para que a gente possa ter isso no nosso país. Agora eu vou passar ao Wilson Alencar. Boa noite, Priscila. Está me ouvindo bem, né? Sim, estamos ouvindo. Voz de radialista, inclusive. Obrigado pela atenção, Priscila, pelo retorno. Primeiro, agradecer a Deus o dom maravilhoso da vida e agradecer a você, através da doutora Tatiana Miller, que trouxe para nós essa importante aula para a nossa formação enquanto influência da saúde. A doutora, é bacana saber e ter cada vez mais esse conhecimento do que a senhora nos apresentou sobre a relação médico-paciente, que é uma abordagem empática muito importante, como a senhora bem disse, para o diagnóstico, tratamento precoce, além da adesão e também da evolução da doença. Bacana por demais essa relação. Eu vos pergunto, ela acontece dentro do consultório médico de forma mais harmônica e externa? Como se dá, uma vez que o número de pacientes que cada especialista tem, né, cada um de vocês que estão aqui tem, para estabelecer essa fidelização nessa relação harmônica também fora do consultório? E dentro do Conselho Regional de Medicina, como está sendo essa premissa? E para nós, enquanto influência de saúde, o que a senhora poderia trazer, além a senhora já apresentou, viu? Parabéns, obrigado mesmo. Mas o que a senhora poderia dizer assim, olha, influências, vocês podem trabalhar isso para trabalhar a importância da relação médico-paciente enquanto influência de saúde. Um beijo no coração
Gratidão pela sua atenção, pelo seu carinho para conosco. E, Vanderlei, um abraço para você. Estávamos aí, como disse Priscila, na torcida pela sua recuperação, meu irmão. Obrigado, Priscila. Obrigado, doutora Tatiana. Eu acho que eu não entendi bem a tua pergunta. Eu vou pedir para tu repetir mais devagar daí, para ver se eu entendo. Pois não, senhora, repetirei. A relação médico-paciente dentro do consultório acontece de forma mais harmônica. E lá fora, uma vez que o médico tem N pacientes, como é que está sendo trabalhada? E dentro do Conselho Regional de Medicina, como é que está sendo essa premissa? E por último, o que tu queres dizer? Só um pouquinho. O que tu queres dizer com fora do consultório? Eu não entendi. A relação médico-paciente, para você ter um diagnóstico perfeito, de forma precoce, quando você estabelece essa relação dentro do consultório, você está mais próximo do seu especialista, a quem você chama de meu médico. Isso é bacana quando a gente tem essa confiança. Primeiro temos que ter a confiança no Criador e depois no especialista que vai cuidar de nós. Eu não sou médico, eu sou leigo, né? Eu não tenho essa formação na área de medicina, mas eu sou um paciente de fibromialgia, cardiopatia, depressão, ansiedade. Então, eu procuro também construir da confiança ao meu especialista para ele cuidar de mim. Eu também tenho que colaborar também com todo o processo, porque senão é em vão o que ele fazer, o que a senhora faz enquanto médica. Se o paciente ele não acredita na senhora, no que está fazendo e no tratamento, em vão ele está ali para estabelecer essa relação. Dentro do consultório ela é harmônica, porque eu estou bem pertinho da senhora. Mas digamos aqui fora, a senhora, eu estou aqui no Pernambuco, a senhora está onde? É Rio Grande do Sul? É São Paulo? Sim, Rio Grande do Sul. Pronto, digamos que eu tive a oportunidade de estar aí e me consultar com a senhora, e eu gostei bacana, estabeleci essa relação com a senhora. Mas eu vim para cá, como é que vai se dar essa relação com a senhora? Porque a senhora vai continuar me acompanhando, porque eu confio na senhora, é Deus no céu e a senhora na terra. É o que a gente costuma dizer, né? Essa relação hoje em dia continua pela telemedicina, que está regulamentada pelo CFM, né? Inclusive, eu tenho vários pacientes em todo o Brasil que eu dou consultoria, né? A gente consegue manter esse relacionamento. O relacionamento médico-paciente ele não acaba ao final da consulta, ele se mantém, porque a gente tem essa dupla mão, onde também o paciente pode contar com a gente, através do contato com as mídias, através do WhatsApp, através do contato na clínica, onde a gente atende, no dia que vai fazer infusão. Tem N maneiras, através do e-mail, tem N maneiras de fazer contato. Então, na verdade, esse relacionamento não acaba. E o que eu acho que vocês podem trabalhar é mostrando que existe essa relação médico-paciente, que ela é uma relação de confiança e responsabilidade para os dois lados. Eu vi ali que alguém comentou que no SUS é difícil de ter um médico para chamar de seu, mas esse é o seu médico, independente de que hoje ele seja o residente A, na outra vez ele seja o residente B, né? Tem que se mostrar aberto e ter confiança e jogar limpo, falar as coisas de verdade verdadeira. Olha, eu não pude fazer o tratamento por isso, por aquilo outro, me aconteceu isso. Lá no ambulatório, tem com os residentes, a gente fala muito abertamente com os pacientes, eles contam para a gente as coisas, a maioria, a gente está acreditando em tudo, né? Conta o que está acontecendo, o que não está legal, o que não está bem, para a gente tentar melhorar. E é falar isso. Todos nós temos a nossa responsabilidade, o médico, o paciente, a tentar fazer crescer e ser mais forte esse relacionamento. Isso é uma relação, é um relacionamento, a gente tem que fortalecer o relacionamento. É o namoro, é o noivado, é o casamento. É isso mesmo, doutora Tatiana. Quando a gente vai a um especialista que a gente tem a confiança plena nele, que ele está cuidando de nós, ele passa a ser pai, passa a ser mãe, esposa, filho, conselheiro, psiquiatra, psicólogo, é tudo na vida da gente. E essa relação ela é muito bonita. Então, eu rogo a Deus que essas relações médico-paciente, ela extrapole as paredes de um consultório, de um ambulatório médico, e vá por toda a vida, como a senhora disse aí ainda há pouco. Gratidão pela sua atenção, pelo seu carinho, por nos escutar. Muito obrigado, Amém, viu? Obrigada. Amém, obrigada. Ana?
Aproveitando que é a Ana, eu gosto que a Ana é de casa, eu gostaria de chamar todo mundo para a gente fazer a nossa foto da noite. Quem puder fazer o uso da abertura das câmeras para a gente registrar a fotinha. Vamos chamar novamente, porque senão depois eu tenho que alguém manda assim, eu não saí na foto. Então, vamos abrir as câmeras para registro da foto da noite. São 2 telas de fotografia, eu vou estar tirando agora a primeira. Agora eu vou tirar da segunda tela. Prontinho, fiquem à vontade para fechar ou manter a câmera aberta. Muito obrigada. Ana, com você. Eu gostei muito de poder estar aqui com vocês novamente. Lembra que eu disse que eu não poderia estar todas as noites. Então, eu sou Ana Lúcia Paduello. Eu convivo há 20 anos com esclerose sistêmica. Esse ano faz 20 anos no meu diagnóstico. Eu estou em remissão há mais de 10 anos. E eu tive e tenho um médico para chamar de meu. Meu diagnóstico foi no SUS, mas não foi um caminho fácil. E eu entendo o privilégio que eu tive. Alguém colocou no grupo que no SUS é difícil ter um médico para chamar de seu. Eu concordo. Em todas as especialidades, principalmente nas doenças crônicas, isso é um problema. A doutora colocou aí a questão dos centros, né, nos hospitais de especialidades, onde tem os residentes. E aí, doutora, eu falo que confiança é um processo, né? A gente não confia na primeira vez, não confia na segunda vez. A confiança a gente vai conquistando, né? A confiança do profissional é uma relação de troca, né? Eu vou abrindo com você e você vai buscando mostrar que eu posso confiar em você. E aí essa relação com residentes é uma relação que causa um desgaste extremo no paciente, porque quando você está chegando lá, naquele processo de confiança, muda o residente. E aí, por mais que tenha o preceptor, que é o mesmo, a relação direta com aquela pessoa abala totalmente a relação que a gente tem no nosso tratamento, na nossa confiança em seguir no tratamento. Eu tive experiências maravilhosas com residentes e tive experiências horríveis com residentes. E eu tenho o privilégio de poder sair da sala e entrar no corredor e conversar com o preceptor. Mas isso não acontece. Por quê? Porque está errado, mas eu simplesmente fui dizer, observa melhor, porque tem pacientes que vão voltar. Aqui em Ribeirão Preto, nós tínhamos um médico que ele mandava os pacientes transar, que eles mandavam os pacientes ir dormir, porque a paciente tinha fibromialgia, as pacientes com fibromialgia são pacientes que têm muita dor, e ele era uma pessoa abusiva com as pacientes, principalmente as pacientes mulheres, da reumatologia. Então, assim, para quem que essas pacientes iam reclamar? Como que essas pacientes poderiam pedir sequer uma segunda opinião ou um segundo profissional, sendo que este era o único da rede? Então, assim, a gente precisa dizer para o paciente do SUS que é lei, o Código de Ética diz que o paciente tem o direito a uma segunda opinião, que o paciente tem o direito de buscar um outro profissional. E que se o serviço não tem, isso é um problema do serviço, não é um problema do paciente. O que não pode acontecer é o paciente não tratar, o paciente viver uma relação com um casamento abusivo, um casamento sem liberdade, entendeu? Um casamento ruim, que tudo isso, o único que vai sofrer é o paciente, entendeu? Outra coisa, eu pergunto para a doutora acha que o estabelecimento de carreira no SUS para médicos, enfermeiros, seria uma solução para a gente poder melhorar, não só a fixar esses profissionais, o interesse de profissionais em trabalhar no SUS? Eu acho que seria um caminho, Ana. Muito obrigada pelo que tu falasse, muito bom, né?
E é por isso que eu ponho a minha cara todas as vezes no consultório para os pacientes, para eles verem que tem alguém lá que está olhando por eles e está sempre lá vendo, né, no ambulatório e tudo. Então, acho que seria bem interessante realmente se tivesse um plano de carreira. Porque esse meu trabalho que eu faço na preceptoria, para tu teres uma ideia, eu faço gratuito. Eu não ganho nada. Financeiramente, eu não ganho nada para estar lá discutindo os casos com os pacientes, vendo os pacientes. Mas eu faço porque eu tenho satisfação pessoal com isso. Então, eu acho que seria muito bom se a gente tivesse realmente um plano de carreira, e isso seria bom para todo mundo, não só para o médico, mas também para o tratamento, para os pacientes, até economicamente seria mais interessante, né? E eu concordo contigo absolutamente, esse casamento tem que ser bom para todos os dois lados. E é super importante, né, doutora Tatiana, que a Ana comentou da questão do preceptor. Muitas vezes o paciente, a gente, por exemplo, não podemos pensar. Eu acho que o desafio da decisão compartilhada, da dificuldade do paciente ter muitas vezes essa oportunidade de compartilhar, pode estar presente com aquele antigo modelo do relacionamento médico-paciente, né, que o médico era o topo da pirâmide, mas hoje os residentes, os estudantes, eles já estão vivendo essa nova medicina e já estão aprendendo essa nova medicina, né? Eu gostaria que a doutora comentasse para a gente até se, por exemplo, o médico aprende durante a graduação a como se relacionar com o paciente, porque aí, Ana, a gente também vem a nossa lição de casa, enquanto influenciadores, também conversar sobre relação paciente-médico. Porque muitas vezes, o que acontece? A minha percepção, eu como comunicadora sempre falo em algumas faculdades de medicina, porque os meus professores de comunicação dão aula em universidades médicas. Então, sempre em algum período dessas aulas deles, eu sou convidada. Então, a gente vê que os médicos aprendem na graduação sobre relacionamento, sobre comunicação. Mas nós, pacientes, simplesmente nos tornamos pacientes e a gente não passa por nenhuma preparo para isso. A gente simplesmente se vê paciente e a gente não sabe, muitas vezes, como estimular essa conversa. E eu acho que às vezes, a gente pode, em um relacionamento, a gente pode trazer uma insatisfação porque a gente não conseguiu se comunicar, né? E então a gente também tem que fazer essa dupla jornada, né? Do médico ser educado, do paciente ser educado, para que a comunicação seja uma comunicação aberta, equilibrada e saudável, né? Que não tenha nenhum desequilíbrio nessa relação, né, doutora Tatiana? Sim, a gente aprende, né, na graduação, né, na formação médica, até a gente tem aula de relação médico-paciente. Eu ainda aprendi muito no modelo antigo, né, que era da coisa da hierarquia, da pirâmide, realmente, mas isso já se modificou e a gente tem que aprender e tem que ver que o mundo mudou, né? Eu tenho dado aula agora, por exemplo, para meus residentes de mídias sociais, como eles se portam nas mídias, o que eles têm que fazer, o que é certo, o que é errado. Jamais eu tive aula de mídias sociais, ninguém me ensinou, ninguém me falou nada, eu fui estudar sozinha. Então, mudou muito e a gente tem que acompanhar. Então, eu acredito que isso esteja mudando, né? Exatamente. Eu acredito, assim, que é importante essa questão do paciente, Pri, mas a gente precisa lembrar que nós estamos num estado privilegiado, nós estamos falando para o estado do Sudeste, o Sul, onde as pessoas têm um nível de educação, até mesmo formal, maior, elevado, né, em relação às outras regiões do país, e ainda temos uma cultura, né, de hierarquia mesmo, né, um patriarcado arraigado nesse país. Então, às vezes, claro que nós não, né, estou me colocando nessa geração de vocês, que eu não sou, né, uma geração mais nova, e agora com as redes sociais, com as mídias sociais, a gente vai ter um letramento muito maior, mas nós ainda temos uma grande faixa da população, e esta vai tornar em poucos anos a maior faixa da população, que são as pessoas idosas, que trazem dentro delas essa questão de hierarquia muito forte. E isso é complicado.
nós também temos além da baixa escolaridade, nós temos a questão do analfabetismo funcional muito grande nesse país, onde o médico prescreve uma receita, onde o médico explica tudo certinho, mas essa pessoa não compreende. E ela morre de vergonha, ela nunca vai dizer para o médico que ela não sabe ler, ela não vai dizer para o médico que ela não entendeu, porque ela tem vergonha. Então, mais eu acredito que tenha que ter a empatia, a sensibilidade daquele profissional que foi capacitado para estar à frente daquele paciente, de começar a observar sinais, para que ele possa, de forma sutil, tentar ganhar a confiança dele, conversar com ele, pedir para ele trazer uma outra pessoa junto, sabe? Porque isso é uma situação muito difícil para o paciente, e principalmente mulheres de baixa renda, elas são as maioria, essa é a maioria, e isso é muito difícil, porque a grande maioria dos homens sempre vão acompanhado das mulheres. As mulheres sempre acompanham seus maridos nos médicos, mas dificilmente você tem o marido acompanhando a esposa no seu tratamento, no médico, em todas as consultas. Então, isso é complicado, né? E acho que colocar o peso no paciente é muito complicado, porque ele já tem o peso do diagnóstico. Entendeu? Eu, de fato, tenho essa leitura, posso estar equivocada e gostaria que vocês me dissessem se estou, mas eu acredito que é muito complicado a gente colocar o peso no paciente, porque ele não foi capacitado, não foi treinado, ele não tem esse olhar, e o único olhar que ele tem é, por favor, venha me ajudar, né? E, às vezes, a comunicação não é uma comunicação simples, né? Às vezes o profissional, ele fala num linguajar mais técnico e o paciente não entende nada, porque ele simplesmente vai fingir que entendeu, tem vergonha de dizer que não entendeu e vai sair dali com dúvida. Desculpa, exatamente, Ana, eu acho que você fez uma leitura bem bacana do nosso contexto, né, doutora Tatiana? Eu até gostaria de compartilhar com vocês um trechinho do Dr. House sobre essa questão da comunicação médico-paciente, muito ligada à questão de uso de medicamento. Vou compartilhar aqui com vocês, que a gente acho que dá uma ilustrada da vida real, como tem sido, e isso acontece todos os dias. Estão vendo a minha tela? Uhum. Vou iniciar. Tenho asma. Disseram que iam curar, mas continua tudo do mesmo jeito. Bom, às vezes os médicos cometem erros. Ana, vamos ter que nos esforçar em dobro. Usa o inalador? O tempo todo, vai um inteiro por semana. E está usando corretamente? Será que eu pareço uma idiota? Não. Por que não me mostra como funciona? O que se tratava? Receitas jamaicanas de frango. Isso é vida real, eu acho que remete um pouquinho do que a Ana estava contando aqui com a gente, que a doutora deve pegar muito no consultório, né? A ausência do cuidado farmacêutico, de uma linha multidisciplinar aportando o paciente não ter o letramento, né? Só leite natural e saudável da mamãe. Opa! Meu computador está falando sozinho. Eu acho que isso é a vida real, né, doutora Tatiana? Acontece muito, muito mesmo, e nesse episódio o paciente tem muita certeza que passar aqui é muito correto, e se alguém nunca tivesse perguntado para ele como ele está usando, ele não contaria. E a gente vivencia isso todos os dias. Nós, influenciadores, a gente precisa muito estudar sobre tudo que a gente está falando, porque a gente tem que traduzir essa conversa. A gente tem uma experiência na nossa associação sobre essa questão também do letramento, né? Das pessoas não saberem ler e escrever e estão nas redes sociais. Então, a gente tinha uma malcriação muito grande de mandar uma mensagem assim. Quando a pessoa mandava um áudio, eu respondia, os nossos atendentes respondiam, não conseguimos ouvir áudio. Até que um dia eu fui surpreendida por uma paciente que me respondeu chorando, eu sou analfabeta, eu não sei ler.
pode conversar comigo por áudio, e depois disso nunca mais abolimos isso das nossas redes, a gente escuta todos os áudios, porque tem muitas pessoas que não sabem ler e escrever, estão nas redes sociais, e aí a gente precisa pensar na inclusão do letramento daquilo que a gente tem gerado para os pacientes, para que seja acessível, e eu acho que esse é o desafio dos médicos também, doutora, todos os dias, isso deve estar no consultório, com certeza, isso não é uma questão de house, não é fictício, é vida real, eu acho que isso acontece muito. Sim, tem vezes que eu chego a desenhar a receita, como que tem que tomar, que dia, faço uma mapinha, faço um desenho, faço todo um esqueminha para ficar. Hoje eu atendi um paciente pela primeira vez e ela disse assim, ai, doutora, mas até isso tu escreveu? Eu, sim, até isso eu escrevi. Que eu queria que ela trouxesse na próxima vez, eu escrevi tema de casa. E coloquei tudo que ela tinha que fazer, tudo direitinho. E eu queria aproveitar, a gente já está quase terminando, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, baseado em tudo isso que foi falado, eu sempre digo, conhecimento é poder, não importa como esse conhecimento chegue para a gente. Vocês que são influenciadores de saúde, vocês têm o poder de empoderar os outros pacientes. Se a pessoa não sabe ler, ela vai conseguir ouvir e ela vai captar essa mensagem de alguma forma. Por isso que eu também faço muito vídeo, não só coisas escritas, né, para a gente empoderar cada vez mais as pessoas, porque o conhecimento traz poder, e o poder dá uma força para as pessoas que é inacreditável. E pode mudar a vida. Parabéns, parabéns. Obrigada, doutora Tatiana. Eu gostaria de passar a pergunta da Paloma, e aí, na sequência, a gente pode encerrar, que já cumprimos um horário, a gente sabe da agenda da doutora Paloma. Boa noite. Então, na verdade, era realmente para fazer alguns comentários, algumas considerações. Achei importantíssimo esse assunto, mas eu acho que a gente precisa ainda ter, assim, muitos outros médicos que trabalhem nessa linha, porque eu acho muito, muito triste. Por exemplo, eu faço de tudo para não ir a médico, de jeito nenhum. E isso devido a vários traumas. Então, eu lembro até hoje, eu tenho epilepsia também, e aí eu lembro até hoje, quando eu era criança, assim, para adolescência, e um remédio que eu comecei a tomar, meu cabelo começou a cair. E isso, que era o Depaquene, e aí eu peguei, lendo a bula, sempre fui muito chata com bula, com tudo, e aí eu peguei, vi que um dos efeitos colaterais eram esses, e eu cheguei para a médica e falei, olha, meu cabelo está caindo, então, que é um dos efeitos colaterais. Ela, impossível, isso não vai acontecer. Aí, na consulta seguinte, fui juntando dia por dia tanto de cabelo que estava caindo para provar, porque não é possível. Quer dizer, se eu estou dizendo que está caindo o tufo de cabelo e a médica não acredita, então, assim, essa questão de remédio, da gente tomar direitinho, às vezes a gente toma direitinho, faz tudo certinho, inclusive sendo criança, tudo, e a minha mãe não entendia várias coisas, e eu sempre fui muito aplicada aos livros, então tinham coisas assim que falavam, não, isso não está certo. E aí, por isso eu cheguei, tá aqui, ó, agora me prova que isso aqui é sadio, e essa é a quantidade certa de cabelo que tem que cair por dia, tá aqui, dia 1, dia 2, dia 3, e levei desse jeito para ela. Então, assim, eu acho que é uma situação bem complicada, e isso trazendo uma situação do passado, trazendo uma situação recente, tem coisas assim, para diagnósticos, a gente passa e os médicos olham, bom, você não tem tal diagnóstico, então algo que não está escrito no próprio DSM, acho que são situações bem complicadas e que a gente ainda precisa evoluir quanto, sabe, ali para lidar com o paciente, e isso eu trago, que não muitas vezes a gente fala do SUS, mas os médicos particulares e que a gente não está pagando barato, tem o mesmo comportamento, então eu acho que é um comportamento que é muito mais amplo do que a gente falar apenas de médico do SUS. Acho que isso é um pouco sendo justo também com o próprio SUS. Então a gente coloca toda essa culpa, toda essa bagagem também nos médicos do SUS. Então era para trazer um pouquinho dessa reflexão, mais um desabafo aqui, e complementar os meus colegas. Obrigada.
Sabemos, Paloma, que esses desafios fazem parte de todas as esferas do sistema de saúde, né? Público, privado, de plano de saúde, né? Mas o que é muito importante para a gente saber é que a gente tem hoje professores como a doutora Tatiana, que estão na preceptoria, né? Que estão ensinando residentes a ter esse olhar de empatia. Eu acho que, independente de qual a via de pagamento, é muito importante a empatia fazer parte. Eu acho que a gente não tem muito isso aqui no Brasil, de você fazer testes de aptidão, né, para aquela área. Isso deveria ser parte, porque às vezes a gente vê profissionais que não têm aptidão para a área, mas que eles estudaram, eles tiveram acesso à educação, mas eles não têm aptidão, não têm empatia, não têm aquela... E tem gente que parece que já nasceu para ser médico, né? Já nasceu para aquilo, já nasceu para ser enfermeiro. Então, é uma coisa assim que é muito... A gente não pode desistir, e eu acho que a gente tem que sempre seguir esse papel de provocar as relações mais saudáveis possíveis. Eu acho que, e muitas vezes, às vezes o sistema é tão pesado, né? A gente não entende muitas vezes a via do profissional que está ali, e eu acho que entra muito a questão da participação social, né? Que a gente fala muito nessa aula de curso de influencer. O sistema não está funcionando adequadamente, a gente não pode deixar que o profissional de saúde tenha que atender ali 40 pacientes em 2 horas. A gente precisa lutar para que o sistema proporcione melhores condições de trabalho para a equipe multiprofissional, para que a gente possa ter melhores cuidados e mais atenção nisso, né? Então, eu acho que existe todo um complexo que a gente precisa trabalhar junto e estar sempre participando dos processos de decisões do sistema, para que ele seja mais empático, mais acessível, tenha mais qualidade, e a gente não tenha profissionais tão cansados, trabalhando em duplas e inúmeras jornadas, e isso pode muito influenciar na qualidade da assistência. Eu acho que isso é uma verdade no nosso país, mas a gente não pode desistir nunca de acreditar que isso vai mudar, e eu como influenciadora, a doutora Tatiana, como é reumatologista, né, sabe um pouco, assim, eu estou há muito tempo, eu sou muito tempo influenciadora, e eu vivi diferentes momentos, né, a Ana, quando eu conheci a Ana em 2009, a Ana foi a maluca, presidente de uma associação de pacientes que aceitou uma blogueira no comitê diretivo da entidade. E ela me tirou de um blog e me colocou na vice-presidência da associação. E muitas vezes aquilo aqui, para aquele momento, foi como um escândalo, né? Porque a gente não tinha nenhuma associação de paciente que tinha uma blogueira como vice-presidente, e nenhuma associação de paciente que tinha uma blogueira como coordenadora geral. Então, isso foi assim super desafiador para a Ana, foi disruptivo, e eu acho que a gente passou de um amadurecimento de relação de rede social, onde você tem médicos nas redes sociais, pacientes nas redes sociais, equipe multiprofissional nas redes sociais, e isso vai gerando, né, um ambiente, uma atmosfera muito mais favorável para a gente observar qual é o nosso ponto de melhoria, aquilo que a gente tem a relevância social disso tudo. Eu sempre sou muito grata aos médicos e aos profissionais que estão no Instagram, porque eu acho que vocês ajudam, doutora Tatiana, a gente ter um mundo muito mais útil, a transformar a internet muito mais acessível e muito mais relevância social. Porque as pessoas, quando chegam nos nossos canais, elas encontram muitas vezes a última oportunidade que elas acreditavam ter é quando elas chegam nas nossas redes, e por isso a gente tem que fazer tudo com muito carinho, com muita responsabilidade, e eu sou muito grata a ter a doutora Tatiana conosco e todos os profissionais que estão nas redes nos ajudando a transformar essa atmosfera de mais qualidade. Eu gostaria de dizer, Rafa, que a Ana Lúcia é uma pessoa offline, ela tem um Instagram que ela nem sabe a senha, ela é Ana Lúcia Paduello no Instagram, com 2 L, e ela não tem muita relação nas redes sociais, mas ela está sempre por detrás dos bastidores, ela que administra todas as coisas, e ela está sempre do meu lado, não digo atrás, mas sempre do meu lado, mas sempre offline. Então, por isso, vocês não veem muito ela nas redes sociais. Doutora Tatiana, gostaria de deixar as palavras de encerramento com a doutora. Eu queria agradecer a todos, né? E como eu já falei antes, vocês têm a força do empoderamento, né? Então, eu acho que isso de estar nas mídias, de estar educando e estar mostrando, eu acho que é um poder que não tem limites, assim, né, para o bem. A gente tem que usar esse poder para o bem, né, para que cada vez mais pessoas tenham acesso à informação e possa cobrar isso do seu médico, daquele que chama do seu, mesmo que seja o residente do SUS, do posto de saúde, né, cobrar
uma decisão compartilhada, que é uma via de mão dupla, a gente está juntos nesse relacionamento, nessa relação, que não pode ser mais unilateral, tem que ser um casamento gostoso e maravilhoso, como disse a Ana, né? Sem abusos, sem maldades, e só indo para frente e juntos. E com uma taça de vinho nas comemorações, né, doutora Tatiana? Eu sempre falo que as decisões e responsabilidades compartilhadas não vêm com a prescrição de quando a gente pode tomar uma bebida alcoólica. Isso é um tema super conversado. Eu prescrevo, eu digo que pode. Nas comemorações está liberado, só não vale tomar aquela bebidinha no dia do metotrexato, que aumenta a ressaca e os efeitos colaterais, hein, pessoal? Porque metaboliza no mesmo lugar. Pula o dia do metotrexato, muda o dia, que não tem problema, tá tudo certo. Doutora, super obrigada, gente. Bom descanso a todos, ou bom trabalho a quem segue trabalhando. A nossa próxima aula é no dia 21. Nós vamos falar sobre saúde suplementar com o Dr. Tiago Farina Matos, um especialista, um advogado sanitarista e especialista em saúde suplementar. Vai ser uma aula super interessante para a gente conversar sobre os desafios aí do rol taxativo, do rol exemplificativo e dos DISC-ANS, os abusos das operadoras, né, os limites que as operadoras têm colocado e os desafios que eles representam muitas vezes as nossas oportunidades de acesso. Então, espero vocês aqui na quarta-feira, 7 horas da noite. Bom descanso a todos, gente. Ana, não, desculpa, Priscila, deixa eu só fazer um comentário. Esses tempos eu recebi um xingão da Unimed aqui porque eu mandei o paciente ligar para a ANS. Oh, meu Deus! Doutora, a senhora sabe que... Olha aí, ó. Na aula do Congresso da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre Saúde Suplementar, que foi no último dia, eu pedi autorização do Dr. Rocha Loures, falei, doutor, eu posso falar, porque a aula dizia para os médicos mandarem os pacientes fazer uma denúncia na ouvidoria da operadora. Eu falei, gente, não, ouvidoria eles não regulam a si mesmo. A gente tem que denunciar no DISC-ANS para gerar dados de que aquela operadora está fazendo com que o médico e o paciente onere o SUS e jogue o paciente para o SUS porque a operadora não quer pagar. Então, essa é uma discussão bem amadurecida e a gente precisa falar sobre isso. E, de verdade, infelizmente, a operadora, a ouvidoria não funciona, né? O DISC-ANS é super eu sei, mas eu mando discar para a ANS ou fazer uma reclamação online, mandar e-mail, alguma coisa assim. E já fui chamada, e agora eu faço por debaixo dos panos, mas continuo fazendo. Não, acima de tudo, a ética, né, doutora Tatiana? Claro, o que eu penso é no bem do paciente. É isso. Vamos lá. Exatamente. Se a operadora não tem saúde financeira para operar, que ela quebre, mas que ela não mate ninguém, não faça ninguém sofrer por isso. Então, a nossa conversa de quarta vai ser aquele episódio da Netflix. Gente, até quarta. Muito obrigada. Até. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.